Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de muitas bênçãos para todos nós, que nessa terça-feira o Senhor venha falar conosco por intermédio da sua palavra. Eu peço desde já que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Se você quiser mais detalhes sobre os projeto de aconselhamento, que é uma videochamada pelo WhatsApp, projeto Meu Deserto, que é um projeto sobre restauração pessoal, restauração de vida, e projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo da palavra. É só você mandar um zap para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, exclusivo do WhatsApp para os projetos, e eu te retorno com mais detalhes e mais informações sobre o funcionamento de cada um deles. A palavra de Deus, ela nos diz assim, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 25, no versículo de número 29, até o versículo de número 30, nos diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O texto aqui ele fala do paralítico, né? Que já estava 38 anos ali junto ao tanque de Betesda e numa situação difícil. Havia uma lenda de que quando a água ela se movia, aquele que fosse carregado primeiro até o tanque e ali sentisse o mover das águas supostamente agitadas por um anjo, essa era a lenda, seria curado. Então aquele homem estava ali esperando esse mover das águas, esperando que alguém levasse ele. Fato era que todo dia alguém o conduzia, né, até aquele lugar, até aquela situação, e estava ali naquela vida ali há 38 anos aguardando uma chance que não vinha. Talvez houvesse ali um boato, talvez houvesse um indício, um relato, talvez alguém tenha vivido alguma coisa em algum momento. O fato era que essa era a única esperança que ele tinha. O tanque, o mover das águas e entrar no tanque na hora que as águas fossem agitadas. E diante daquele cenário, naquele dia especificamente havia uma grande festa. Então você tem ali dois ambientes, quando nós olhamos o texto, um ambiente de festa na cidade e um ambiente de tristeza e um ambiente de enfermos, de necessitados, que era próximo ao tanque. Então, dois ambientes distintos. Enquanto muitos mendigavam a bênção no agito das águas do tanque, outros, a grande maioria, festejavam sem sequer se importar com aqueles enfermos. E nós olhamos, né, o mundo hoje e o que as pessoas vivem. As pessoas não têm compaixão do necessitado. Cada um que resolve o seu problema. Eu passei por isso em alguns momentos, eu sei que os irmãos aqui também passaram. Que existem alguns desertos, existem alguns vales que nós passamos que as pessoas não querem saber. As pessoas ficam indiferentes. Como aqui, dois ambientes, um de festa, o outro de necessitados, enfermos, que era o tanque. As pessoas que estavam em festa não queriam saber daquelas pessoas, daqueles homens, daqueles que ali estavam necessitados. Estavam celebrando a vida delas, estavam celebrando uma data, talvez fosse mais importante, celebrando a sua vida, os seus feitos, as suas alegrias, as suas conquistas. E no momento em que nos encontramos da mesma maneira que esses homens estavam, enfermos, necessitados, passando por uma provação tão intensa, tão prolongada, não tem jeito. É natural que sejamos esquecidos pelo homem, pelas demais pessoas. Isso é uma coisa que acontece. Agora, às vezes o homem se encontra no fundo do poço e o mundo ri, zomba, sem a mínima compaixão, né? As pessoas dão risada. As pessoas às vezes até se alegram, mostram um certo júbilo. Mas naquele cenário de dificuldade, Jesus ele se apresenta diante do paralítico. Jesus entra pela porta das ovelhas e ali, como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele vai de encontro a algumas ovelhas que estavam ali perdidas. Aquelas ovelhas perdidas. Aquele aprisco esquecido, abandonado, aquelas ovelhas da matança, as ovelhas descartadas, rejeitadas.
Em algum momento o Senhor entra pela porta das ovelhas, em algum momento o Senhor entrou pela porta do nosso coração e se pôs diante de nós e fez a mesma pergunta que fez aquele homem: queres ficar são? Você quer a bênção? Você quer que eu te abençoe? Olha, parece ser uma pergunta de uma resposta óbvia. Parece, né? Que Jesus perguntaria isso para um homem que estava doente há 38 anos. É óbvio que ele queria ficar são, mas foi essa a resposta que ele deu? É óbvio, claro, eu quero, sim. Não foi essa a resposta. Ele começou a contar o histórico dele, a reclamar, falar da água, porque ele não conhecia Jesus. Esse é um ponto. Ele não conhecia. Se ele soubesse quem estava diante dele, o poder que tinha de mudar a vida dele, talvez ele falaria: eu quero ficar são. Ele, naquele momento ali, quando Jesus fala assim: queres ficar são? E ele conta toda a história. Jesus diante dele, ele fala: olha, eu estou aqui, a água é agitada, não tem ninguém para me carregar. Ele não acreditava de fato que Jesus tinha poder para curá-lo. Então, às vezes o Senhor se põe diante de nós, Ele entra nos nossos corações, Ele entra na nossa vida, só que lá no fundo, mesmo com o Senhor diante de nós, mesmo quando estamos na presença dEle, lá no fundo, talvez nem tão fundo, muitas vezes nós não cremos. Nós não cremos. Tudo aquilo que Ele falou mostrava o foco dele no problema e não na figura do Senhor Jesus. E mostrava mais do que nunca a falta de fé. Talvez seja esse o teu problema. Falta de fé. Queres ficar são? Não, porque eu estou aqui, ninguém me ajuda, ninguém me socorre, ninguém me dá uma palavra, minha igreja me esqueceu, os meus familiares me abandonaram, meus amigos não estão mais aí, nem aí para mim. Queres ficar são? Não, porque minha vida não está boa. Queres ficar são? Eu não vejo nada mudando, as coisas não acontecem. Eu oro e não vejo mudança. Queres ficar são? Às vezes a gente está que nem esse homem, na mesma situação. Jesus viu que não dava para poder conversar. Não dava para poder questionar, perguntar e ouvir uma resposta minimamente prudente ou boa, agradável ali. E aí ele vira e fala: levanta-te, toma o teu leito e anda. Deus hoje quer fazer com que você se ponha de pé. Talvez tu esteja prostrado há muito tempo. Talvez esteja numa situação parado, paralítico, né? Não consegue andar, não consegue se pôr de pé. Levanta-te, foi a primeira ordem de Jesus. Toma o teu leito. A segunda ordem de Jesus, anda. A terceira ordem de Jesus, Deus vai te pôr de pé. Deus vai fazer esquecer da vida prostrada que você tinha. Toma o teu leito. E você vai caminhar na presença dele. Anda. Uma mudança completa. Hoje o Senhor traz uma mudança para você. A pergunta foi: queres ficar são? Essa pergunta, ela transcende aquele dia, o texto bíblico, aquele momento, e ela vem até os dias de hoje. Ela vem até essa mensagem, até o seu coração. Talvez você não esteja ouvindo hoje, terça-feira, dia 29/11. Talvez você não esteja ouvindo nesse dia. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem no outro dia. Talvez seja de noite, talvez de madrugada chorando. A pergunta do Senhor é: queres ficar são? Eu tenho poder para mudar totalmente a sua vida. E eu quero mudar. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.